Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital, Rio Branco, e também no interior. Você que é cliente Araújo, né? Araújo Leve Mais, você que é cliente do AraSuper, e que ganhou, né? O Araújo sorteou no mês de dezembro 10 cartões de viagens, no valor de R$10 mil, R$12 mil cada. Então, foram R$120 mil em prêmios para quem é cliente do Araújo, né? Ou AraSuper. E para quem é cliente do Araújo Mix, ganhou, né, concorreu a um Toro 0 km e mais R$5 mil em compras. A gente vai até no final dessa semana mostrar aqui os vencedores, os sortudos, né? Então, o compromisso do AraSuper e também do Araújo Mix, continua em 2020. São 38 anos de bons serviços prestados ao Acre e ao povo acreano, gerando mais de 2 mil empregos diretos e quase 3 mil indiretos. Aproveito para mandar uma boa noite especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo, que não perdem uma edição do Boa Noite Rio Branco, ok? É investir no mercado imobiliário. É uma dica aí. Esta casa, num terreno medindo 300 metros quadrados, a casa é 6x7, são 2 quartos, sendo uma suíte. Com pouco dinheiro você dá uma pintada nela aí, né? Pinta, faz uma áreazinha lateral ou frontal, uma garagem. Você pode morar com a família num lugar seguro, aconchegante, né? Na Vila Acre, próximo à parada de ônibus, próximo a mercado, supermercado, a igreja, próximo à escola, para o seu filho ou para você mesmo. Na Vila Acre, a rua que dá acesso a essa casa é a rua pavimentada em tijolo, bem drenada, não tem problema de inundação temporária com essa chegada do inverno, verão amazônico, não tem nenhum problema. Casa segura, tá? 99936-6441, são 2 quartos, repito, uma suíte, para você morar com a família, ou para fazer negócio depois, né? Você compra, investe e ganha dinheiro depois no mercado imobiliário. Ainda é um dos melhores investimentos, ok? Fica a dica aqui do Boa Noite Rio Branco, ok? Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a entrevistar o presidente regional do PSL, Pedro Valério, e também o secretário-geral do partido, o Emerson Gomes. Presidente, 5 prefeitos, 25 vereadores, essa é a meta. Possível? Execuível? Achamos que é plenamente factível. Vamos conseguir, sim. Tá? Isso é o mínimo para nós. Então, nós somos a novidade dessa eleição, Muniz. Nós somos a novidade dessa eleição. O povo do Acre está hiper cansado da política tradicional, do modelo tradicional de fazer política. Visite os municípios do interior que você vai ver. Por falar nisso, só pode concluir, depois eu faço a pergunta. Você vai em qualquer cidade do interior, é uma cratera só. Dá a impressão que houve uma guerra ali. Isso aí é um exemplo de má gestão, certo? Recurso é pouco, mas há recurso. Agora, o que acontece na maioria dos municípios? Uma prefeitura como a minha cidade, por exemplo, Tarauacá, 12, 14, 15, 16 secretarias. O dinheiro some pelo ralo. Antônio. Aliás, falando em Tarauacá, não vejo nenhum prefeito dos 22 do Acre ser tão criticado quanto é Marilete Vitorino. Verdade. Eu vou convidar a prefeita a fazer uma entrevista aqui. Tem alguma coisa, todos são criticados, mas ela leva muita Mas vai para a Solândia para você ver também. né? Vá. Mas não há tantas críticas de lá para cá. Não sei, mas talvez a questão da comunicação, porque para a Solândia também é terra arrasada. Vai em Palácio de Castro. Difícil. Para você ver a situação. Agora, presidente, juntamente com o seu 5º mandato consecutivo, vem o apoio logístico da direção nacional para que estas metas sejam efetivamente atingidas? Com certeza matemática. A gente tem uma sintonia muito grande com a direção nacional do partido. Né? E eu tenho certeza que o partido, a direção nacional do PSL, vai apoiar nossas pré-candidaturas, os nossos candidatos aqui, todos eles, né? Os a prefeito e também os candidatos a vereador. Até porque eles sabem fazer conta. Eles sabem que é muito mais barato eleger um prefeito no Acre do que em qualquer outro estado da federação. Claro. Né? Então, assim,
E as pessoas criticam muito essa situação do fundo eleitoral, Muniz. E com razão. Com certa razão. O fundo eleitoral realmente é um mal, porque você está pegando dinheiro público para financiar campanhas políticas. Tá? Mas o que fazer? Esse fundo eleitoral ele foi criado pela esquerda, lá no governo Dilma, e pelo Centrão, a partir do momento em que o Supremo proibiu o financiamento empresarial. Esse sim. Mas eu acho que isso é um lado positivo. Mas eu acho que é um lado positivo, né? Pelo menos você tem um controle, você tem um espelho do que está acontecendo, pelo menos. Eu digo isso permanentemente nas nossas lives. Sim. Quer dizer, o fundo eleitoral é um mal, mas é um mal menor que o financiamento empresarial. Eu acho que torna a disputa mais igualitária, né? Mais justa, né? Veja bem, o fundo eleitoral dessa eleição de 2020 é de 2 bilhões. Só da Petrobras roubaram mais de 30 com financiamento empresarial. Só da Petrobras roubaram mais de 30. Da Petrobras. Aí vai ver nos Correios, sucateado, a Eletrobras, sabe? Enfim. De cara, presidente, você acha que elimina, não totalmente, mas pelo menos a maior parte dessa essa relação promíscua que existia entre quem financiava e quem era financiado? Aquilo ali, sim, era uma coisa terrível. Começava ali, a corrupção começava ali. Claro, né? começava ali. A Odebrecht, ela elegia deputados federais no Brasil inteiro, governador no Brasil inteiro, e investia no candidato a presidente que tivesse mais chance. Aí, quando todos chegavam lá, o que acontecia? Aí vinha aquelas medidas provisórias, né? Isentando imposto daqui, isentando imposto dali. Ou seja, quem acabava mandando no país eram as grandes empresas. Claro. O Paulo Guedes brinca muito com isso, brinca falando sério ao mesmo tempo. Que ele diz o seguinte... Ele fala em tom de ironia. Né? Ele diz que tinha 5 bancos, 7 empreiteiras e 200 milhões de patos. A verdade é essa. Era isso que acontecia no Brasil. Né? Então, esse financiamento público de 2 bilhões é muito dinheiro? Mas divida 2 bilhões para 6.300 municípios. Passa a ser um valor pequeno. Claro. Entendeu? E com isso você impede que as empresas... Porque foram 2 cacetadas, né? Impediram que as empresas investissem nas campanhas para evitar a fatura depois, que o empresário investia, as grandes empresas investiam e depois vinha a fatura. Claro. Imediatamente. A fatura vinha a cavalo, ou a jato, né? Vinha a jato. E aí o que acontece? E proibiram também que o financiamento pessoal seja superior a 10% do que a pessoa declarou no imposto. Porque tinha muita manobra aí. Tinha muita manobra aí. Se não pode pelas empresas, vamos financiar a pessoa física. Então, limitaram a 10% do que a pessoa declarou. Então, se o cara declarou que o ano passado ganhou 1 milhão das empresas, só pode doar 100 mil. Né? Então, com isso, houve um avanço. Sim. É o ideal? Não é o ideal. Mas é um bom começo, se buscar uma outra alternativa de fazer com que as campanhas barateiem e que as pessoas façam política para o sacerdote. Façam política para servir. Teremos eleição e não leilão, né? Claro. As pessoas têm que aprender, no Brasil, a fazer política para servir a coletividade e não para se servir da política. Claro. Emerson, depois o Valério vai dar uma pincelada também no assunto, mas você pode já antecipar como é que estão as articulações no interior, sobretudo dos maiores colégios aqui, sendo Madureira, Feijó, Tarauacá, que é a cidade dele, e Cruzeiro do Sul, a capital do Juruá. Nós estamos articulando ainda essas candidaturas municipais, mas eu posso dizer que nós vamos ter vários nomes bons, administradores de verdade, que vai revolucionar a forma de fazer política dos municípios. O PSL vai priorizar os maiores colégios eleitorais ou não tem nada a ver isso? Não. Né? Nós estamos priorizando os municípios onde o partido apresentou, conseguiu angariar bons nomes. Né? É claro que a gente tem um sentimento particular por Cruzeiro do Sul, por Sena, que é o 3º colégio, pela minha cidade natal, claro, Tarauacá, né? Mas nós temos pré-candidatos definidos já em Marechal Thaumaturgo, em Mâncio Lima, em Rodrigues Alves, que é o odontólogo Lucas Smith. Nós temos pré-candidato definido em Plácio de Castro, com a advogada Joana Dark, sabe? Que ela está causando um terremoto em Plácio de Castro. Você sabe que a Joana Dark é uma pessoa determinada, né? Com certeza. Então nós estamos ali matando 2 coelhos com uma cajadada só. Corajosa, nós estamos lançando uma pessoa preparada, capaz, altiva, propositiva e mulher. Porque ela pode fazer a diferença lá. Com certeza. Porque o PSL prioriza muito essa inserção das mulheres na política.
Tá? As mulheres têm muito a contribuir com a política. Nós precisamos motivar as mulheres a vir para a política. Muniz, toda a mazela da política é pela covardia das pessoas de bem. Sim, claro. Entendeu? Claro. As pessoas de bem se acovardam. Sim. Não Aí vou me meter, acabam dando vou espaço ficar para quieto. os que não Aí têm os nada. maus tomam conta do Sim. pedaço. É uma questão meramente simples. Agora, as pessoas de bem têm que sair da zona de conforto, têm que parar de se acovardar e ir para a política para fazer o enfrentamento. É isso que te faz continuar na política? Com certeza. Você acha que eu ia largar aquele paraíso que eu moro, a minha vida que eu tenho lá, a minha família, inclusive que eu tenho uma filha especial, como você sabe, para estar dirigindo um partido político? Eu estou fazendo isso em nome de uma causa maior. Eu estou vendo aí meus netos crescendo, e são muitos, tá? Num município dominado pelas facções, com 3 gerações de jovens estragados pela maldita política da florestania. Foi um atraso de 20 anos no Acre. Por isso que eu sempre digo nas entrevistas que o PSL não senta com a esquerda para conversar, porque da esquerda a gente sabe dali não vem nada que preste. Sabe? Sentar com a esquerda, apoiar a esquerda, permitir que a esquerda continue governando Rio Branco, é condenar Rio Branco a permanecer no atraso. Mas aproveitando, Valério, já a gente vai chamar as fotos lá do evento. Sim. Isso é um ponto pacífico, todo mundo já sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, o PSL também não quer negócio com o governo que é de direita. E como é que ele vai se situar, afinal? E a gente tem uma preocupação muito grande, porque, vez por Como é que vai outra, ficar nesse imprensado? nós sabemos que tem a esquerda, que já é um mal Sim, não tem pétrio, conversa tá mais. lá, né? Basta estar na prefeitura. Né? E eles têm, quer queira ou quer não queira, a gente não tem que ser inocente também, eles têm os seguidores deles, eles têm uma legião de malucos que dão ali 15% a 20% do eleitorado para a esquerda. Né? E do lado de cá, do governo, também estão ensaiando outra candidatura do PT genérico. E que o governador, de vez em quando, diz que pode apoiar sem problema. Tu já imaginou chegar um segundo turno e você ter que escolher entre votar no PT original ou no genérico? Que situação? Então, nós temos que estar vigilantes a isso. Nós precisamos impedir uma tragédia dessa, porque isso chega a ser uma tragédia. Você ter que ir para a urna e escolher de votar ou no PT original ou no PT genérico. E, infelizmente, o governador é um pêndulo. Para onde ele for, ele pode colocar essa candidatura do PT genérico no segundo turno. Isso acende a luz amarela, acende a luz vermelha para qualquer pessoa que tem um pensamento de direita e que quer ver a esquerda longe do poder nesse estado. Assim, sem paixões, você acredita na possibilidade do partido PSL ir para o segundo turno com qualquer um outro candidato, com a prefeita ou com o candidato apoiado pelo governador? Nós temos plena convicção disso. Nós vamos lançar 3 nomes, vamos fazer uma coisa que nunca aconteceu na política do Acre. Como eu falei, nós vamos lançar os 3 pré-candidatos para que eles sejam sabatinados. O povo vai nos dizer qual o melhor nome entre os 3, ou entre os 2, ou entre os 5, porque pode aparecer mais gente, não é? E nós vamos disputar a eleição com esse candidato com a certeza absoluta de que ele vai para o segundo turno. Entendi. E, quiçá, não ganhe no primeiro turno, porque a nossa proposta é revolucionária. Entendi. A nossa proposta é de um Estado mínimo, de uma prefeitura eficiente, que preste serviço de qualidade e onde a corrupção, o fantasma da corrupção, passe longe. Entendi. Na penúltima semana do ano passado, o PSL Mulher promoveu um evento. Temos algumas imagens aí. Enquanto isso, você pode ir comentando. Foi o nosso dia de glória, né? Foi o nosso Tinha Oscar. uma confraternização. Foi o nosso ao mesmo Oscar, tempo. né? Foi o Oscar do PSL esse evento. Conseguimos lutar mais de 300 pessoas no auditório lá do Hotel Pinheiro. Não cabia de gente, tinha hora. Aí o pessoal ficava do lado de fora, né? Venceslau já estava aí se apresentando? Ele já estava afiliado. Aí nós temos o Everton, que é o nosso futuro prefeito de Epitaçolândia, uma figura extremamente carismática. Ao lado do Venceslau, aquele de blusa branca lá, né? E esse de... Esse é o Vi, ele é lá de Epitaçolândia também, o outro que está com ele. E o resto são nossas mulheres maravilhosas, né? Essa advogada Gabriela Barilli, que veio fazer uma palestra sobre direito eleitoral, uma pessoa extremamente qualificada, era assessora do nosso presidente Luciano Bivar. Veio aqui, foi a nossa palestrante, que discorreu sobre direito eleitoral. Aí nós temos a Joana Dark, lá ao meu lado, e tem também a Janaína Dantas, que é a presidente do PSL Mulher, a vice dela, que é a Dulce, a secretária, que é a Maria de Jesus, o Emerson, com a nossa barriga tradicional, olha aí, a Gabriela Barilli, o Everton, na hora que ele estava lendo uma espécie de juramento que ele fez lá, mais atrás nós temos a Maria Helena e temos o Valmir, que era o secretário-geral do PSL municipal à época, né? Todo mundo junto. E aí é uma pequena amostra do nosso auditório como ficou. Não tinha uma cadeira vazia.
Olha aí, que coisa linda. Todos filiados aí. Aí era um evento para A filiados. campanha de filiação surtiu efeito positivo? Excelente, nós dobramos o número de filiados naquele evento, mais que dobramos o número de filiados naquele dia. Foi um fenômeno, né? PSL chega ao ano novo mais fortalecido. Muito. O PSL cresceu muito e o PSL continuará crescendo, porque a nossa proposta é da nova política, é de uma política eficiente, e das pessoas que fazem política por ideal. Quando você não combate um homem que tem ideal, Muniz, o ideal é uma coisa muito forte. Claro. O PSL não tolera indecência nem incompetência? Não, de jeito nenhum. Qual é o pior, dessas duas mazelas, qual é a pior para a gestão pública, o presidente? Olha, a corrupção, ela consome 50% do que é roubado, e os outros 50% é incompetência. Não há dúvida, não há dúvida. Você vê, agora com essa aparição do partido que Bolsonaro está tentando criar, veio ao conhecimento público que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, um órgão da Justiça, investiu bilhões, sabe, uma fortuna, desculpe, milhões, uma fortuna, num programa de biometria que só resistiu 2 anos e ficou obsoleto. Tu já pensou gastar milhões? Alguém ganhou dinheiro com isso. E né? muito, com uma coisa que funcionou por 2 anos, certo? Você vê a ineficiência ela é comprovada. Vá num terminal da Caixa Econômica Federal e vá num terminal, por exemplo, do Bradesco, tá? Para você ver a diferença do equipamento. Tá? Entre o público e o privado. Porque esse público aqui é obrigado a licitar e vem o menor preço e a menor qualidade. O outro prima pela melhor qualidade. É assim. Queremos agradecer aqui ao Emerson Gomes. Eu que agradeço. Parabenizá-lo, né, por continuar aí na Secretaria-Geral do Partido. Torcer para que vocês alcancem, então, as metas e os objetivos. Se Deus quiser, vamos alcançar as metas, vamos fazer prefeitos em vários municípios, sem contar a quantidade de vereadores que vamos fazer também. Até porque, pegando a palha que vocês falaram, o liberalismo realmente trabalha para o socialismo. Se tiver um país liberal, uma economia liberal, o povo vai ser mais rico, o povo vai se desenvolver, e isso é o social. Legal. Obrigado, Pedro Valério. Eu quero convidar Sucesso você. Obrigado. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Coração, obrigado de coração. Quero convidar você, aos seus telespectadores, aos nossos filiados, militantes e simpatizantes, a comparecerem na sede do PSL na próxima segunda-feira, às 10 horas, quando estaremos lançando a primeira pré-candidatura. É muito importante a presença de todos os filiados do partido para prestigiar o nosso primeiro pré-candidato a ser lançado para a opinião pública, para que ele se sinta bem acolhido, para que ele se sinta bem motivado, né? E que a gente possa, a partir dali, envolver, é o INDES, né? Como dizia minha mãe, é o INDES, para envolver a sociedade nessa discussão que culminará com a escolha do pré-candidato do PSL a prefeito de Rio Branco. Muito obrigado. Sucesso aí. Obrigado, Parabéns de todo o coração. Valeu, Nelson. É investir no mercado imobiliário. É uma dica aí. Esta casa, num terreno medindo 300 metros quadrados, a casa é 6x7, são 2 quartos, sendo uma suíte. Com pouco dinheiro você dá uma pintada nela aí, né? Pinta, faz uma areazinha lateral ou frontal, uma garagem. Você pode morar com a família num lugar seguro, aconchegante, né? Na Vila Acre, próximo à parada de ônibus, próximo ao mercado, supermercado, à igreja, próximo à escola, para o seu filho ou para você mesmo. Na Vila Acre, a rua que dá acesso a essa casa é a rua pavimentada em tijolo, bem drenada, não tem problema de inundação temporária com essa chegada do inverno, verão amazônico, não tem nenhum problema. Casa segura, tá? 99936-6441, são 2 quartos, repito, uma suíte, para você morar com a família, ou para fazer negócio depois, né? Você compra, investe e ganha dinheiro depois no mercado imobiliário. Ainda é um dos melhores investimentos, ok? Fica a dica aqui do Boa Noite Rio Branco, ok? Muito bem, depois da conversa aqui com os liberais, com os sociais liberais, a gente vai ao intervalo e volta em 2 minutos para entrevistar o gerente da Agronorte, concessionária Mitsubishi para todo o estado do Acre, Manuel Miranda. Em 2 minutos, até já.